Salve galera, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos à parte 2 desse manhwa incrível e espero que vocês gostem. E se você curtir e quiser a parte 3 logo em seguida, não esqueça de comentar, beleza? Deixa seu like e ativar as notificações. Meta de 500 likes para a parte 3. Então bora lá! No episódio anterior, podemos ver o protagonista sendo teletransportado para um deserto, onde uma criatura surge. A partir daí, ele entra em desespero e começa a correr desesperadamente. A criatura faminta continua perseguindo o protagonista para devorar sua presa. Ele tem que correr o tempo necessário estabelecido pela punição, que é de 4 horas. Quando o tempo estava chegando ao fim, com apenas 7 segundos restantes, o protagonista já estava chegando ao seu limite, e quando a criatura iria devorá-lo, de repente aparece um alerta. Era uma mensagem do sistema afirmando que a punição tinha sido concluída. Nessa hora, automaticamente ele é transportado instantaneamente para o quarto do hospital, completamente exausto com essa prova de resistência. Então o sistema envia uma mensagem afirmando que o protagonista conseguiu um prêmio por ter concluído a missão com êxito, e pergunta se ele gostaria de aceitá-lo, mas por estar bastante esgotado ele desmaia. A enfermeira então adentra ao quarto e se depara com ele desmaiado no chão, com areia espalhada por todo o seu ambiente. 2 dias depois, nos corredores do hospital, enfermeiras conversaram sobre o Sang-Juan, o protagonista. Ela perguntava à sua amiga se ela conhecia um paciente chamado Sang-Juan e que tinha ouvido falar que ele era um caçador. Sua amiga então responde que o conhecia e que ele corria todos os dias. Mesmo tendo acordado após 2 dias após aquele incidente, logo é mostrado o Sang-Juan correndo do lado de fora do hospital. Mas o protagonista não estava fazendo aquela corrida matinal à toa. Ele afirmava que de fato, aquele painel de missões em sua frente não era uma ilusão. Mesmo que ninguém conseguisse ver o que estava à sua frente, ele começava a entender que por enquanto era o único capaz de enxergar e era obrigado a realizar suas quests. Enquanto concluía sua missão, o painel de quests oferecia uma regeneração como bonificação pela conclusão da missão. Ao aceitar, seu corpo é regenerado instantaneamente. Sang-Juan fica completamente surpreso com a magia de regeneração, e o cansaço acumulado em seu corpo desaparece como se não fosse nada. Além disso, existem também pontos de habilidades, e o inventário. Ele tinha a capacidade de aumentar qualquer uma de suas características como desejasse, desde que tivesse pontos de habilidade. Ele percebeu que com esses pontos ficaria cada vez mais forte, aumentando suas características de personagem. E é claro, o aumento de nível teria o mesmo resultado, envolto em um turbilhão de informações. Ele sorri discretamente e se pergunta o que está acontecendo, com uma expressão que parece gostar da situação. Logo depois, o protagonista sai do hospital e decide buscar informações para descobrir qual era a função-chave que havia recebido. Aquela chave permitia que ele criasse uma dungeon instantaneamente, mas o requisito era utilizá-la na estação de Jiang. Ao mesmo tempo, Sang-Juan então refletia se as quests, a janela de estatísticas e as recompensas teriam surgido devido ao seu despertar duplo, ou se talvez fosse um procedimento relacionado a seu próprio despertar. Ao segurar a chave com firmeza, ele afirma que valia a pena tentar. O mais fraco do mundo havia alcançado um despertar duplo. Ao ativar a chave do portal, o protagonista tinha confiança em suas habilidades de fugir, e afirmava que se algo saísse do controle ou se tornasse perigoso como o da última vez, ele fugiria imediatamente sem olhar para trás. Ao entrar, ele fica surpreso. A entrada estava completamente selada, diferente das dungeons normais. Ele então entra em desespero, pois estava confiante em sua habilidade de escapar caso algo desse errado. De repente, o painel de quests aparecia na sua frente e afirmava que a única forma de escapar seria derrotar o chefe final da dungeon ou usar o cristal de retorno. Ele estava completamente enrascado. Apenas alguns dias se passaram desde que Sang-Juan quase morreu enfrentando monstros de nível E, e agora ele tem que concluir mais uma dungeon, mas dessa vez sozinho. Nessa hora um som horripilante começava a emergir do fundo do corredor, e ao perceber, ele começava a entrar em pânico, pois concluir uma dungeon sozinho é algo muito difícil. Sang-Juan então continuava caminhando lentamente pelo corredor, sem saber dos perigos que aquela dungeon guarda. Ele começava a perder sua confiança, quando uma fumaça sinistra preenche o ar, exalando um cheiro forte. O cheiro é de uma fera bestial com olhos arregalados e vermelhos. A fera surge ferozmente e parte com tudo pra cima do protagonista, que fica surpreso com o ataque e a rapidez da fera. Ele consegue se esquivar rapidamente, mostrando um pouco do resultado de suas experiências anteriores.
E nisso, a fera é nada mais que um lobo gigante com dentes de sabre afiados. Até mesmo os goblins, que são criaturas inferiores àquele lobo, já davam trabalho para o nosso protagonista. E agora ele tem uma criatura muito mais poderosa em sua frente. As pernas de Sang Juan começaram a tremer diante dessa situação, e esse é apenas o primeiro desafio do nosso protagonista. A criatura avança e utiliza suas presas afiadas para atacar o nosso guerreiro, mas felizmente ele se esquiva novamente por pouco. Completamente tremendo diante da criatura, de repente, ele dá um salto incrível e percebe que seu corpo está muito mais ágil do que antes. A sua confiança retorna e ele afirma que recuperou sua vida há pouco tempo atrás. E com convicção, com seu punho carregando uma tremenda força, ele declara que ali não será o lugar onde ele irá morrer. Ele então desfere um golpe carregado de energia na fera, lançando-a para longe instantaneamente. Ele mal podia acreditar no que está acontecendo. O personagem que antes não tinha força suficiente contra os goblins, agora facilmente afasta uma fera muito mais poderosa. A fera é resistente e investe novamente contra ele, mas ele se esquiva e golpeia novamente. Mesmo assim, a fera consegue arranhá-lo em um ataque poderoso. Então ele pensa em algo que possa ajudá-lo, uma vez que não tem ajuda de nenhum curandeiro por perto. De repente, ele se lembra do seu inventário e o invoca. Nosso protagonista não sabe como aquela espada foi parar em seu inventário, mas a saca imediatamente e desfere um golpe rápido e poderoso na fera, rasgando o lobo completamente em uma velocidade impressionante. Nessa hora, então ele percebe que aquela espada pertencia ao Sr. Qin, que ele havia deixado no covil duplo. A fera é abatida facilmente e cortada ao meio, e o painel do sistema de jogadores surge, afirmando que ele subiu de nível. Aquela espada foi adquirida pelo valor de 3 milhões pelo Sr. Qin. Normalmente, Sang Juan não teria recursos para comprar uma espada daquelas, mas decide utilizá-la por enquanto, e surgem mais 2 lobos idênticos ao primeiro. Mas algo mudou, o nosso protagonista não está mais com medo, ou pelo menos não tanto. Ele começava a enfrentar as feras como um guerreiro solitário, rasgando-as com sua poderosa espada. Uma das feras segurava sua espada com a mandíbula, justificando seu nome Lobo Presa de Aço, mas a confiança de Sang Juan está alta e ele a corta no meio. Em comparação com todos os desafios anteriores, agora essas feras são fáceis demais para nosso protagonista, que está aumentando seu nível a cada desafio. Após derrotar os lobos, ele começava a compreender em sua lista de tarefa que cada missão diária lhe concede 3 pontos em atributos, e que cada nível alcançado suas habilidades aumenta em 1 ponto, totalizando 5 pontos em atributo. O mais fácil de entender é a força, que aumentou com apenas 10 pontos, mas nosso protagonista já começava a perceber as melhorias físicas. Ele percebe que mesmo sendo um completo fraco, pode se tornar poderoso naquele lugar. Sang Juan então pensa que talvez ele esteja exagerando, afinal ele derrotou apenas 2 monstros até o momento. Ao se aproximar das feras derrotadas, ele nota que elas não deixaram cair núcleos mágicos e pensa que dessa vez seria a mesma coisa. Essas feras são de um tipo diferente de monstros e elas deixam cair itens em vez de cubos. Ao se agachar, uma loja de itens se abre, onde ele pode comprar e vender objetos de vários tipos. No entanto, o sistema afirma que nosso jogador ainda não tem nível suficiente para isso, permitindo apenas a venda do que foi obtido no abate desses monstros, como as presas do lobo. Sang Juan se pergunta o que pode fazer agora, já que não tem uma pedra de retorno, e mesmo que ele siga em frente, enfrentar um chefe de nível E pode ser demais para ele sozinho. Enquanto isso, vários lobos emergiam das sombras, famintos por carne fresca, e mesmo ferido, está determinado a enfrentar as feras. Cercado por eles, ele não será derrotado também, e espera que os lobos também não sejam derrotados de uma vez. Ele não terá piedade desses monstros, manejando sua espada brutalmente, desferindo golpes que derrubavam vários lobos ao mesmo tempo. Enquanto seu corpo estivesse de pé, ele continuaria lutando. Nesse momento, nosso protagonista está em uma fase intensa de farmar, matando todos os monstros que cruzarem seu caminho, elevando seu nível a uma frequência incrível. Ao continuar avançando pela dungeon, ele estava quase no seu limite, se deparando novamente com uma horda ainda mais brutal desses lobos malignos. Após derrotar aquelas feras, o novo status do nosso guerreiro é revelado, atualizando para o Exterminador de Lobos. Esse título é dado apenas a um especialista em luta contra os lobos, aumentando em 40% sua experiência após enfrentar monstros tipo besta. Ao examinar seu inventário, ele percebe que coletou mais itens do que imaginava: 34 presas de lobo, 2 adagas desgastadas, roupas de viajante e uma pedra de retorno. Ao segurar a pedra, ele pensava seriamente se deveria voltar,
mas ao sentir sua textura, afirma que não há garantia de que ele tenha uma outra oportunidade tão fácil para se fortalecer. No entanto, Sang Juan está nas mãos de algo desconhecido, como um Yukong dançando na palma de Buda. Ele então decide prosseguir na dungeon e avançar. A cada luta e nível que o nosso protagonista ganha, os monstros seguintes tornam-se mais fáceis de enfrentar. Sang Juan então transborda em um poder incrível, ficando cada vez mais forte. Ele então começava a perceber que, por não tratarem de criaturas vivas, conseguem identificar os padrões de onde eles vão surgir, como um macaco tosco surgindo de cima e um gato das sombras no canto direito. Ele também percebe que os monstros mudam de acordo com a dificuldade: branco para fáceis, laranjas para intermediários e vermelho para difíceis de derrotar. O lobo à sua frente ilustra isso. Quando entrou na dungeon, eles eram laranja, mas agora, devido ao seu nível mais alto, são fracos de cor branca. Ao refletir sobre isso, o protagonista ainda tem receio se ele será capaz de derrotar o chefe daquele lugar. Ele então nessa hora consegue sentir qual poderoso é a criatura que aguarda ele lá embaixo, e mesmo ansioso, continua avançando com o objetivo de vencer todas as criaturas daquele lugar. Ao chegar no chefe final da dungeon, Sang Juan se depara com um salão antigo, coberto de vegetação e poças de água. De repente, uma criatura emerge da densa névoa. Nosso protagonista fica em alerta e se prepara para o pior. Uma criatura de velocidade monstruosa rastejava em alta velocidade, atacando o nosso guerreiro com uma força brutal, lançando-o para longe e deixando-o completamente debilitado. Aquele ataque, para sua surpresa, não apenas o atingiu com força, mas também partiu sua espada ao meio. Nessa hora, Sang Juan pensava que, por ter derrotado todas as feras anteriores, o chefe seria um pouco mais fácil. Diante dele surge a criatura final, uma serpente gigante intitulada Governante do Pântano. E então, o que vocês acham que acontecerá com o nosso protagonista nessa luta feroz? Se quiser descobrir, não esqueça de deixar seu like, ativar as notificações e comentar bastante pedindo a parte 3. Até a próxima e fui!